Fala galera, nós estamos no Firecast, podcast que tem um novo conceito de conversa. Mais uma terça-feira, estamos aqui, vamos ter uma mesa super produtiva. Estou aqui com convidados sensacionais, acredito que vai ser uma mesa muito agregadora. Hoje estamos recebendo aqui meu amigo Jean e minha amiga Kalília. Conta pra gente como que vocês estão. Nós estamos muito bem, graças a Deus. E aí Jean, conta. Muito feliz de estar participando aqui do Firecast com vocês e a gratidão eterna, né? Espero Vambora, que... a gente vai trocar uma ideia super produtiva. Primeiro, foi muito difícil para chegar? Vocês vieram de onde? Então, viemos de Inhaúma, praticamente... É um pouquinho perto, né? Quantos minutos de lá para cá, mais ou menos, você acha? Foi 1 hora, né? Uma horinha? Mais Tá ou menos bom, isso. tá bom, não demorou Tranquilo. tanto. Trânsito Logo ali. tá tranquilo, né? O trânsito tá tranquilo. Já sim. conseguiram comer, almoçar ou vieram na correria? Não, a gente conseguiu, Ah, graças então a Deus. tá bom. Então, porque, cara, conversar com fome, cara, é complicado, né? Fazer as coisas com fome. Igual ontem eu parei pra resolver um negócio, aí eu cheguei no lugar, aí o rapaz falou, já almoçou? Eu falei, não almocei. Já tava com a cara feia. Já almoçou? Não almocei. Aí eu, não, vamos resolver logo. Ele falou, não, deixa o Fernando almoçar, cara, porque ele vai conseguir trabalhar direito. Com fome a gente não consegue fazer as coisas direito. Mas conta pra gente, vamos falar primeiro, vou por parte, vou começar com ela, depois eu pergunto pra você, beleza? Kalília, conta um pouco da sua história pra gente, desde a infância, como que foi, se é natural de onde, pode falar pra gente. Eu sou natural do Rio mesmo. Aham, cidade? Cidade no Rio de Janeiro mesmo. Tá. Nasci em Santa Cruz. Uhum. Venho de uma família muito simples. Cresci com os meus avós, né? E tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que sou hoje, foi porque eles me ensinaram. Na verdade, eu não conhecia Jesus. Eu conheci Jesus através da vida do meu avô, que foi o maior testemunho na minha vida. Ele aceitou a Jesus quando eu era bem criança. E aí, durante um tempo da caminhada dele, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Qual é o nome? Qual é o nome do seu avô? Juarez. Juarez. Ele... Tudo que eu pude conhecer sobre Jesus foi ele quem me ensinou e falava comigo. Uhum. Mesmo desviado dos caminhos do Senhor. E aí, eu lembro que ele era um cristão bem raiz mesmo. Que eu lembro que quando eu era criança, ele colocava... a Rádio 93, Melodia, pela madrugada, e a gente ficava ouvindo aqueles louvores a madrugada inteira. E foi ali, a partir dali, que eu conheci muitos louvores. E foi isso. Tudo que eu sou, eu devo a ele. Mesmo fora dos caminhos do Senhor, ele foi um maior exemplo que eu tive na minha vida, na minha caminhada. Eu vim de uma família muito simples, muito humilde. Eu era a única neta que eles tinham, né? Uhum. E eu lembro que toda a atenção que era tudo voltado pra mim, porque eu era a única neta. E eu cresci com os meus tios mais novos também, basicamente quase da minha idade, né? Eu era bem novinha, mas eles eram diferença de 3, 4 anos, então a gente cresceu todo mundo brincando junto e tal. E eu tenho o meu avô e a minha avó como os maiores exemplos. E ele sempre falava a respeito do... ele sempre deixou um legado muito grande, né? Da vida dele, do Evangelho de Cristo. E pra mim foi a maior influência nesse meio. Muito bom. Qual o maior conselho que você acha que seu avô deixou pra você, que você vai carregar pra vida? Tem algum específico ou... Na verdade, né, ele nunca me deixou conselhos. Na verdade, tudo foi muito... na prática, sabe? Entendi. O jeito dele de ser, a maneira como ele se comportava, a maneira de como ele testemunhava a vida dele, isso pra mim foi um grande legado e foi uma grande influência na minha vida. Importante. Até porque a atitude é o carimbo da palavra, né? Uhum. E você, meu amigo, conta pra gente um pouquinho aí do começo, como é que foi? Eu não nasci num berço evangélico também. Aham. Conheci Jesus, tinha 9 anos. Eu frequentava aos domingos, né? Eu lembro como se fosse hoje, uma igreja, né? Que passava uma Kombi, buscava sempre as crianças lá em Inhaúma. E daí eu comecei a conhecer Jesus. A gente ia também através para poder, caramba, poxa, vai ter lanche lá, então, poxa, vai ser bacana. Isso atraía as crianças. Com quantos anos?
Isso com 9 anos de idade. 9 anos. Atraía mais as crianças, então eu fui conhecendo Jesus e daí eu fui apresentando a Jesus aos meus pais também, entendeu? Daí meus Caraca, pais com 9 anos, bem novo, né? Eles eram da vida louca, né? Como falam aí fora. Então, acho que ele foi vendo, né, a nossa caminhada. Eu fui falando para ele que era muito bom, muito bom, muito bom. Tanto, certo, um dia ele decidiu ir numa igreja e nesse dia teve um encontro com Deus, né? Acredito que Deus falou ao coração deles e daí por diante a gente foi caminhando e, né, aceitaram Jesus, voltaram para Jesus e estamos firmes até hoje, né? Importante. Mas acredito que eu fui um instrumento, né, para a vida deles, para poder estar conhecendo a Jesus. Começou por mim e pela minha irmã. Muito bom. Entendeu? E já que você não teve uma referência naquele momento dentro de casa, quem foi a sua maior referência? A minha maior referência, cara... Ali quando criança já, era uma tia, que eu digo, o tio e a tia da igreja, que ficava na salinha? Eu não tinha, eu não me lembro, não me recordo de ter uma pessoa, uma referência que me induziu a ir para a igreja. Eu vi as outras crianças, né, do bairro indo e eu me interessei a estar junto também. Entendi. Entendeu? E você, Kalília, conta um pouquinho pra gente como que começou o teu ministério. Quando que você olhou e falou assim, eu acho que Deus tem algo comigo e é algo diferente. Como é que foi? Como foi a sensação? Então, é um pouco engraçado, né? Na verdade, porque na minha casa ninguém canta. Eu não tenho ninguém, assim, que seja uma influência pra mim nessa área musical. E quando eu conheci... Na verdade, eu conheci Jesus através do meu avô, mas eu aceitei Jesus através da vida do meu esposo. Eu tinha apenas 14 anos de idade, ele tinha 17. E aí a gente se conheceu e aí ele estava desviado dos caminhos do Senhor, me levou até a igreja dele, ele aceitou Jesus. E depois de um tempo eu também aceitei Jesus. Depois de um tempo na igreja, eu entrei para o ministério de dança. Eu era do ministério de dança. Eu dançava na minha igreja, dança profética. E a minha vida toda, eu achava que esse era o ministério que Deus tinha pra mim, pra minha vida. Então, eu sempre me dediquei 100% pra isso. Só que chegou um tempo na minha vida que Deus usou uma irmã na igreja, dizendo que o Senhor me levantaria para um ministério e que esse ministério iria se expandir muito. E que Deus me levaria sobre as nações. Só que na minha cabeça era algo muito fora da minha realidade, sabe? Hoje essa irmã, ela tá desviada dos caminhos do Senhor, mas foi uma pessoa que Deus usou para falar profundamente comigo. A respeito de muitas coisas na minha vida. E eu não entendia muito do que ela falava, né? Mas eu disse, Senhor, amém, eis-me aqui. Só que eu achei que era nessa área da dança, porque era algo que eu já estava enxertada ali, sabe? Sim. Só que chegou um tempo em que na minha igreja abriu-se um novo culto, que era o culto da quarta-feira, que era o culto de libertação. E tinha o culto quais dias lá? Era tipo domingo e segunda, por exemplo? Não, era terça, quinta e domingo. Ah, entendi. E aí eles decidiram criar o culto de libertação na quarta-feira. Aí na minha igreja tinha um ministério de louvor, só que as pessoas não estavam disponíveis para poder cantar no culto de libertação. E até que o irmão me chamou e me ofereceu essa oportunidade. Só que eu disse assim, irmão, olha, eu não canto, não é a minha área, eu sou da área da dança, mas eis-me aqui, né? Tô aqui para ajudar. O dia que o irmão conseguir pessoas vocacionadas para isso, sim, eu sigo o meu caminho. E aquelas pessoas que estão ali para poder fazer isso e que façam com excelência, e aí eu me retiro. Só que essas pessoas nunca chegaram. E aí foi quando o Senhor começou a se revelar a mim através desse ministério. Só que para mim foi muito difícil, porque era uma área que eu não dominava, era completamente fora da minha realidade. E foi a área em que mais me machucou. Sabe? Porque quem sabe muito, às vezes, quer muito criticar quem não sabe nada. E foi essa fase na minha vida, a fase mais difícil que eu tive que lidar nesse ministério em que eu não escolhi.
Não foi um ministério que eu, Kalília, escolhi para minha vida. Mas foi o ministério que Deus me chamou para ser canal de bênção na vida de outras pessoas. E ali eu comecei a me dedicar, porque na verdade era tudo muito porque não tinha outra pessoa para fazer. E ali foi onde o Senhor foi me aperfeiçoando, foi onde o Senhor foi gerando dentro do meu coração o desejo de permanecer ali. Hoje o culto de libertação ele vai fazer 9 anos, eu tenho 8 anos no culto de libertação. Hoje em dia a gente já tem algumas pessoas já, mas foi ali que o meu caráter foi forjado, sabe? Uau. Foi ali onde eu amadureci muito, para a glória de Deus. Muito bom. Eu penso o seguinte, o bom para Deus é quem está disponível, né? Exatamente. E sobre o que ela falou, eu acho que faz muito sentido, porque no nosso começo as pessoas não vão dar ênfase. A gente olha para a história de Jefté ali, o camarada era valente e valoroso e acharam um porém. A galera tá sempre preocupada em pontuar alguma coisa negativa na nossa vida. A gente olha para a história de Ana tá atormentada de espírito. O texto diz que ela vai para o templo orar e quando ela tá orando a boca mexe e não sai som porque o coração dela tá amargurado. Eli, o texto diz na versão King James, que Eli vendo-a, imaginou, está embriagada. E às vezes as pessoas olham pra gente e começam a imaginar coisas. O problema não é quando elas só imaginam, quando começam a falar. É verdade. Imagina e fala. E às vezes isso vai mexer com a gente. Como é que foi pra você lidar nesse momento de começo com essas críticas das pessoas que sabem mais, que dominam a área? Foi muito difícil, demais. Nossa, eu tinha noites que eu chorava muito. Inclusive, eu chorava muito por causa disso, porque, como eu disse, não foi um ministério que eu procurei. Eu sabia que eu não tinha condições de fazer aquilo, mas eu fiz porque realmente não tinha outra pessoa para fazer. Então, eu já recebi muitas palavras negativas, muitas palavras que me entristeceram demais, mas a minha força para permanecer foi Deus mesmo. Sim. Porque no meio de tantas coisas acontecendo, você olhando para a situação que você está vivendo e dizendo, Senhor, por que isso está acontecendo comigo se não foi algo que eu escolhi, não foi algo que foi gerado dentro do meu coração, sabe? E eu sabia também, porque eu sou muito sincera, eu era bastante desafinada, mas eu sabia que não era a minha área. Nunca tinha dedicado e tal, nunca tinha estudado? Eu nunca fiz aula de canto, não nasci cantando, porque a gente vê muitos testemunhos de pessoas que dizem assim, eu canto na igreja desde 4 anos de idade. Não, sim. Eu nunca cantei na igreja desde 4 anos de idade. Não é o meu testemunho esse. Mas, graças a Deus, o Senhor foi me aperfeiçoando para que eu seja quem eu sou hoje, sabe? Isso é importante. E, Gianzão, como é que você fez para ajudar ela nessa questão aí das críticas? Porque a função do homem é proteger, né? A gente sabe, a gente vai tomar pancada, por mais que de certa forma as críticas, ainda que sejam ou fossem direcionadas a ela, o casal ele vai sofrer junto. E como é que foi para você passar por essa situação? Cara, eu ficava muito triste também, mas eu sempre, dava uma palavra de incentivo, não demonstrava para ela que eu ficava triste, mas sempre fiquei do lado dela, né? Porque eu vi, ela tinha crise de choro, ela falava que não queria mais o ministério, fala, não, Deus está contigo, você vai conseguir, não, filho, não vai desistir não, né? Sempre peguei no pé dela, se Deus te colocou, Ele vai cumprir, se Ele falou, Ele vai cumprir, então eu estou contigo, independente das pessoas, eu estarei contigo ao teu lado o tempo todo, então esquece as pessoas. Se Deus prometeu, cara, Ele é fiel para poder cumprir, então eu sempre fui, guerreiro do lado dela, né? Graças a Deus, Deus vem, nos honrado, vem nos dado força para poder estar caminhando nessa estrada que ainda é muito longa. Muitas coisas ainda para poder acontecer, muitas promessas para Deus realizar ainda na vida dela, na minha vida. Então, estou com ela para tudo. Importante. Dependente das críticas, dependente do que o povo fala. E você citou algo aí que é interessante na nossa sociedade. Você falou, eu tentava não demonstrar. Por que o homem tem essa questão de tentar não demonstrar para a mulher que abateu, que abalou? Por que você acha isso, na sua opinião? Cara, acho que é coisa do homem, né? A gente não quer... É cultural? Você acha que é cultural ou você acha que é... Eu acho que é cultural, não quer demonstrar a tristeza, a fraqueza, né? Quer mostrar que tá forte, não, tô aí contigo. Eu acho que é isso, cara.
É melhor um isso. abatido do que dois, né? Lógico, com certeza. E pra você, como é que foi a questão do ministério, mano? Vocês fazem alguma coisa com liderança, né? De juventude, sim. né? Sou líder da juventude lá na nossa igreja e do campo, né? Então... Bacana, é uma responsabilidade grande. É uma responsabilidade muito grande. Estou há 2 anos, né, liderando, sempre ajudei como era coordenador. E Deus vinha, né, falando que iria me levantar para poder, né, liderar uma grande juventude. Então, eu aceitei, né, ficava um pouco desesperado, mas me acostumei. E como é que foi isso aí? Como é que você se viu nessa situação? Tipo assim, caraca, tá se aproximando algo novo. E as pessoas dizem que o novo assusta. Sim. Eu já costumo pensar diferente. Eu acho que a gente tem medo do velho se repetir no novo. Tá entendendo? São os nossos traumas do passado e a gente não quer viver eles no futuro, vamos dizer assim. Como é que foi pra você olhar pra essa situação e tipo assim, vai chegando mais responsabilidade, a gente tem a nossa vida secular em paralelo, casamento, trabalho e etc, tem que pagar alguma coisa. Como é que foi pra você lidar com isso, cara? Pra gerir isso aí? Cara, foi bem desesperador. No começo, né, Deus já vinha falando comigo, né, que iria me colocar numa grande responsabilidade, mas eu não imaginava que era isso tudo, né, liderar uma juventude do campo. Eu falei, Jesus, ficava desesperado, né, porque eu tinha que estar, né, eu era coordenador de eventos também na igreja, aí tinha a agenda dela, eu falei, Jesus, como é que eu vou conciliar isso, como é que eu vou fazer isso? Mas Deus, ele vem, né, ele falou, ele cumpriu e tá nos dando força para poder estar caminhando, fazendo a obra de Deus. Sei que não é fácil, né, liderar jovens, né, e lidar com o mundo também, né, que a gente roda muitas igrejas e a gente vê algumas coisas que, principalmente com jovens, né, que tentam nos, eu posso dizer, desanimar, né, de estar na frente da liderança, mas Deus, ele prometeu e ele falou que iria cumprir, ia estar comigo todo o tempo, então, cara, que vier Papai do Céu na frente, tô caminhando, irmão. E o que você acha que você aprendeu de mais valioso liderando gente? Cara, de mais valioso... tendo contato na linha de frente com pessoas. Não é fácil porque eu pensava que liderar era tranquilo, mas, né, a gente fica por detrás, quando a gente é coordenador, a gente fica só ali, mas quando a gente assume uma responsabilidade, é algo bem maior, né? A gente está lidando com vidas, né? Com pessoas que estão, né, com depressão, pessoas querendo se cortar, então a gente tem que ter sempre um conselho, sempre uma palavra para poder estar liberando para a juventude e pedindo força a Deus, irmão, porque não é fácil. Quando que foi que você viu uma situação que, tipo assim, você olhou e falou, cara, isso aqui é muito a mão de Deus? Não só na questão de liderança, mas na questão da vida. Onde foi essa situação? Cara, eu vejo a mão de Deus o tempo todo, né? Muito bom. A gente vê a mão de Deus o tempo todo, porque fosse pelo homem, eu acho que eu não teria, né, a capacidade de estar liderando, né? Mas... o que eu torno a dizer, Deus, ele falou que estaria comigo, tô aí, ponto. sem parar, entendeu? E você, caminhando. Camila, qual foi a situação que você olhou? Pode ser dentro do ministério, pode ser dentro do casamento, pode ser... Você olhou e falou assim, eu consigo ver a mão de Deus nitidamente nisso aqui, eu achava que as coisas não iam caminhar por aqui, mas tá acontecendo de um jeito que nem eu esperava. Na verdade, tem 2 situações, né? Eu lembro que quando a gente tava se preparando para casar, né? A gente... Eu ainda tava na escola, eu casei muito nova, eu casei com 18 anos. Eu tava terminando meu ensino médio e ele já tinha os seus 18 anos, já trabalhava e todo o dinheiro que ele recebia do salário dele, ele investia na casa que a gente ia morar, né? Que é a mesma casa de hoje ou já mudou? Não, então, é uma história que a gente... Parece uma história de tragédia, mas... a mão de Deus foi soberana naquele momento. Então, todo o dinheiro que ele recebia do salário dele, ele investia na casa que a gente ia morar, né? Nós estávamos fazendo uma casa em cima da casa do pai dele. E eu me lembro que, de repente, assim, a nossa casa já estava em ponto de laje. Era só botar a laje. Isso era onde? Desculpa? Em Inhaúma. Inhaúma ainda, tá? Inhaúma. Beleza. E aí eu lembro que eu estava saindo do colégio. A nossa casa era em Inhaúma, eu estudava no Meia
E eu tava vindo do colégio, né? E de repente eu vejo um alvoroço muito grande perto da nossa casa, que a gente tava construindo. Tinha muitos caminhões muito grandes. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Quando o meu ônibus vira, assim, porque ele passa em frente à casa, né? Eu vejo a minha casa toda derrubada. Que isso? Tudo aquilo que a gente construiu, todo o nosso sonho tinha ido por água abaixo, assim. Um órgão público quebrou a nossa casa por inteiro. Eu não sei o motivo pelo qual eles fizeram isso, eles alegaram. Na época, o meu sogro, ele estava desviado dos caminhos do Senhor, então ele estava muito perdido na vida dele. Ele não chegou a recorrer sobre essa questão, porque ele poderia receber juridicamente pelo bem que foi destruído. Sim. E naquele momento ali, eu vi o meu sonho acabado. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, e agora como é que vai ser? Porque a gente estava se planejando para casar. A gente estava construindo a nossa casa. E quando a gente achou que era o fim de tudo, foi quando o Senhor, num mover assim muito grande, foi quando o Senhor nos deu condições financeiras de fazer até aquilo que a gente jamais imaginou fazer. Porque a gente só ia casar só no civil, porque a gente estava se programando só pela casa. E foi quando o Senhor nos deu condições de não ter só uma casa, mas de ter uma festa de casamento. Caraca, que legal. E todos os nossos móveis, a gente não tirou R$1 do nosso bolso. Nada. Até no casamento, a gente foi muito abençoado com tudo. No caso, pessoas, né? Sim. Qual a importância... Deus enviou pessoas, né? Na verdade. Qual a importância para vocês de ter um coração generoso? É importante demais, porque quando você dá, você recebe. É dando que você recebe. Sim. Então, e a intenção do teu coração fala muito mais do que o que você está fazendo, porque uma mão, ela não precisa saber o que a outra está fazendo, sabe? Nós tivemos também um testemunho de que a gente estava precisando de algo, a gente estava precisando muito de algo, e uma pessoa ofertou algo na nossa vida e ela recebeu, assim, o dobro, sabe? Então, eu vejo a importância da generosidade na vida de alguém e um coração liberal para isso, sabe? Quando você tem um coração liberado a ofertar na vida de alguém, você recebe muito mais do que aquilo que você está ofertando. E você, mano, o que você acha? Cara, eu acho exatamente o que ela falou. Eu sou o cara que gosta muito de ajudar. Eu sempre pedi a Deus, peço a Deus para me dar condições de estar ajudando sem ter que emprestar, né? Minhas orações sempre são essas. Jesus, me dá condições de estar ofertando na vida de alguém, ajudando alguém, sem esperar nada em troca. E eu acho que isso aí é um coração super generoso. Acho que Deus vê isso, né? Vê o nosso coração, então Já que você tocou nessa questão aí de sem esperar nada em troca, vou começar por você, depois vou pra ela. Só pra dar uma polemizada de leve. Você acha errado fazer alguma coisa de forma intencional? Vou abençoar essa pessoa aqui esperando alguma coisa em troca. É errado sim ou não? Cara, eu acho que acho que é assim, cara. Tu acha errado? Eu acho errado, porque a gente tem que fazer com o coração, né? Voluntário. Tá, Acho beleza. que tem coração voluntário. Eu não Então, faço nada querendo esperar. Senão pode se decepcionar. Ok. Aí eu Entendeu? concordo com o teu ponto de vista. E você? Eu também acho que não. Você acha errado? Eu acho errado. Eu acho. Como é que você espera receber algo em troca, gente? Não, eu não. Eu acho que Sério? se você já tem essa intenção, eu acho que não é melhor nem você ofertar na vida da pessoa. Então, mas aí depende, tem casos e casos. Ó, por exemplo, tem um provérbio que diz que o presente abre porta e põe na mesa dos que decidem. Tem pessoas que vão te dar um presente tentando te acessar. Isso aí é necessário você entender. E não tá errado, no meu ponto de vista, segundo o versículo. Mas, entendendo o ponto de vista de vocês estão falando de alguém que tá fazendo de forma maliciosa. Sim. Aí já não acho certo. Sim. Mas tem coisas, tem presentes que vão ser estratégias pra gente acessar pessoas. Entendeu? E não é errado. Às vezes você entender que ele gosta de uma boa roupa, você gosta de uma boa maquiagem, alguém vai chegar e vai falar: ó, tô te presenteando com isso aqui. E às vezes a pessoa não quer nada financeiro teu. Às vezes ela quer tua amizade. Sim. De certa forma quer alguma coisa. Sim. Tá entendendo? Às vezes só quer te agradar. Mas de certa forma quer alguma coisa. E questão ministerial.
Quando que você olhou e falou assim, agora eu vou entrar pra essa questão aqui da música, eu vou começar a cantar e tal, eu acho que chegou o meu tempo. Parou de olhar da forma que você olhava, por exemplo, eu acho que isso aqui não é pra mim. Quando foi que deu esse start? Então, foi quando o Senhor começou a falar comigo a respeito das promessas que Ele tinha na minha vida. Deus usou muitas pessoas para falar comigo. Mas o medo, muitas das vezes, me paralisou. Muitas das vezes. Porque eu pensava comigo, eu não posso criar uma expectativa nisso aqui, porque possa ser que lá na frente eu possa me frustrar. Sim. Não a partir daquilo que Deus disse, mas a partir de mim mesmo, sabe? Às vezes a gente é muito tomé, né? A gente quer ver pra crer mesmo. E eu não sei se Deus entende, não. Mas eu acho que Deus entende, porque nós somos seres limitados, sabe? É verdade. Nós somos seres carnais. Mas o Senhor começou a falar muitas das vezes a respeito das promessas que Ele tinha pra mim. Só que tem um porém. O Senhor só havia falado comigo. E eu sempre quis na minha vida ter uma vida profissional estabilizada. Sempre quis. Eu nunca busquei viver uma vida ministerial. Nunca foi algo que estava no meu projeto de vida. Nunca foi interesse de retorno, né? Nunca. Eu nunca busquei isso na minha vida. Só que a gente estava recém-casado, a gente tinha muitas coisas para pagar. E eu lembro que eu entrei num momento muito frenético da minha vida, que eu fiquei desesperada querendo arrumar um emprego. E todas as portas sempre foram muito fechadas para mim. E aí, quando o Senhor começou a falar a respeito daquilo que Ele tinha para mim, e quando era muito claro a respeito daquilo que Ele queria para mim nessa área, eu falei assim, Senhor, eu entendo tudo que o Senhor tá falando para mim. No caso, você entendeu que era para abrir mão do profissional ali e dedicar ao ministério? Sim, com certeza. Com certeza. Só que eu falei assim, Senhor, eu entendo. Amém, eu entendo. Só que eu preciso que o Senhor faça o meu esposo também entender, porque ele precisa entender isso também. Pô, isso é pesado, hein? Isso é bem maduro, né? E aí foi quando até pra ele tentar entender que não é eu que não queria arrumar um emprego. Tipo assim, tá vendo que vai deixar pra mulher não quer trabalhar, não. Não é isso, gente. Ela não quer. Ela queria trabalhar. Ela queria trabalhar. Mas. E aí eu falei pro Senhor, fala com ele. Eu não quero falar para não achar que sou eu que tô querendo influenciar. Tô de preguiça, não, achar que eu tô de preguiça. E aí foi quando Deus falou profundamente com ele. Eu não precisei falar, o Senhor falou diretamente com ele. E foi quando ele entendeu o ministério. Só que, ele entendeu o ministério. Agora, como é que a gente começa a fazer isso? E aí, o Senhor me deu a oportunidade de cantar numa igreja. Foi de início, assim, sabe? E quando eu voltei desse compromisso que o Senhor me permitiu estar, ali eu tive a confirmação de que Deus disse assim pra mim, olha, agora eu quero que você faça isso. Eu quero que você invista o seu tempo nisso. Aí, quando eu disse, Senhor, eis-me aqui. Entendi. E você, mano, como é que foi? Como que Deus falou com isso? Agora eu fiquei curioso. Como que Deus falou contigo? Como é que foi esse negócio aí? Conta pra gente. Eu já faz um tempo, né? Muito tempo, mas eu sempre pensava, caramba, poxa, eu vejo, né, as outras pessoas trabalhando, as outras esposas trabalhando, né, e ajudando o esposo. Eu falo, pô, mano, trabalha lá, poder me ajudar também, né? O dinheiro tá morar no Brasil, tá caro. Início de casamento, eu falo, caramba, eu preciso que me ajude, cara, senão vai dar ruim. Eu sempre falava, só que Deus já havia começado a falar comigo, né? Mas teve uma irmã que falou mesmo profundamente comigo, falando que ele havia escolhido ela para poder viver um ministério, e para eu não me desesperar, porque ele estava no controle de tudo, em questão financeira, etc. Coisa que, né, Deus sempre fala que está conosco e de sempre está, na verdade. E dali em diante eu aceitei, né? Eu falei, caramba, não tem o que fazer. Não tem pra onde correr, né? Abraçar o ministério dela, abraçar ela, ir para onde que ela for. Então, o meu serviço, o meu trabalho, ela me dá, né, essa disponibilidade de estar caminhando ao lado dela. Né? Muito bom. Então, muito bom. Tudo, né? Deus que fez. Cooperou para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente. E como que você se vê daqui a
Um ano, por exemplo, ministerialmente. Projeção ministerial. Cara, eu costumo dizer, é algo que eu digo, eu falo que se Deus chegasse pra mim agora e dissesse assim, Kalília, é só até aqui que eu tenho pra você. Pra mim, é o suficiente. Eu tô muito feliz, porque eu cheguei muito além do que a minha capacidade me faria chegar, sabe? Mas eu tenho alguns projetos, normal, como todo mundo que tá nessa área, sabe? A gente cria expectativa. Exatamente. Eu tenho projetos, mas eu prefiro colocar diante do Senhor e não criar tanta expectativa em cima daquilo que eu criei a partir de mim mesma, para que eu não me frustre, Faz sabe? sentido. Para que eu não fique triste se não for da vontade de Deus aquilo pra minha vida. E você, mano? Como é que você faz pra lidar com isso? Você canta, prega? Eu dou uma saudação. Ah, isso é bom. Quando é assim, o cara é muito bom. Ele é mais administrador. Ele tem esse lado. Pensei que ele ia falar, eu carrego a bolsa dela. Tipo assim, eu tô com ela. Ele é mas mais administrador, coordenador, e ele faz isso com muita excelência. Aí, ó, viu? Já ganhou um elogio, Barão. Glória a Deus. Caraca, Barão elogiado. Mas e aí, conta pra gente, como é que você se vê junto ao ministério? Vou falar dela, mas dos dois. Em relação a isso aí, em relação a tempo, projeção, o que você acha? Pô, cara, eu acho que Deus tem isso aqui pra gente e tal. Como que você acha que funciona? Que vai funcionar? Cara, eu vejo que Deus tem algo muito especial para poder fazer em nossas vidas, né? Creio que ela vai voar esse mundo afora, esse Brasil afora. Deus já tem cumprido algumas promessas, né? E eu falo com ela, converso com Deus, que eu sempre estaria ao lado dela, no que ela precisar. Jamais vou largar a mão dela, independente das circunstâncias, independente do que acontecer, né? Sei que não é fácil, não vai ser fácil a caminhada, né? Porque Deus tem muitas promessas, então Ele sempre vai nos garantir, né? Que a gente continue a caminhada. Então, eu tô sempre do lado dela, não importa o que vier. Isso é importante. Sempre tem uma porta que marca a gente. Pra você, qual foi até agora? As outras vão ficar com ciúme, não. Mas sempre tem uma que... Pô, isso aqui é a realização de um sonho ministerial. Pra você, que você olhou e falou assim, caraca, entrar aqui é um sonho. Ah, tem sim. Foi, né? Eu tenho alguns, né? Mas o maior... Algumas, pode citar mas algumas. o maior que eu tive... eu acho que toda pessoa que canta tem o desejo de entrar dentro de uma gravadora, sabe? Legal. E graças a Deus o Senhor me deu a oportunidade não de ser contratada, ainda não chegou o tempo. Ainda não, gostei Mas da o expressão. Senhor me deu condições... Falta pouco. Falta pouco. Mas o Senhor me deu condições de gravar um cover em uma mega gravadora. E pra mim ali eu pude perceber que o meu Deus, ele faz além do que a gente imagina. Hein, filho? Sem gastar R$1. Sem gastar R$1. Todo Papai do Céu que providenciou. Patrocinado pelo nosso Senhor Jesus. Caraca, que legal. E você poder estar perto, usufruindo disso, desfrutando ali, qual é a sensação, irmão? Cara, eu gosto muito. Eu falo com ela, né? Que Na verdade, ela a realização de um é a de outro, não é isso? Ela fala que quando a gente chega na igreja, meu esposo adora falar que é esposo da cantora. Ele ama falar isso, gente. Eu falo que o meu sonho era ser esposa de pregador. Eu não queria viver o ministério, sabe? Eu queria ser esposa do pregador. Pra mim isso não é um problema. Mas amém, né? Amém. É muito bom, cara. Eu gosto dessa adrenalina, né? Eu gosto de estar me movimentando pra lá e pra cá. É muito gostoso. A sensação de estar parado, parece que você tá improdutivo, né? Sim. Tem coisa, a agenda tá cheia, a gente consegue fazer uma coisa ou outra e tal. Mas esse é o lado bom, mas tem um lado ruim também. Até hoje, qual foi a maior decepção de vocês em relação... Pode ser qualquer coisa, não precisa ser ministério ou música, mas... Começando por você, qual foi a maior decepção que você olhou assim e falou, caraca, isso aqui eu não esperava não? Caraca. Eu não sei se eu sei dizer isso, assim. Se eu tenho uma decepção muito grande. Ou algo que, tipo assim, se falou, acho que isso aqui me desanimou um pouquinho. Pode ser assim, então. Tá. Então, vamos lá. No início do ministério que Deus me chamou pra fazer, pra exercer, né? Foi bem no início mesmo. Eu não cantava nas igrejas e nada. Eu só cantava exatamente porque não tinha outra pessoa pra cantar. Uma pessoa se levantou e disse algo que me feriu muito, muito, sabe? Ele disse pra mim que quem cantava desafinado
era impossível permanecer na unção de Deus. E aquilo me deixou muito triste, sabe? Foi algo que me abateu muito. A palavra acaba entrando ali, né? Exatamente. E aquilo me feriu. Não foi exatamente com essas palavras, Sim, foi sim. muito pior do que eu tô tentando melhorar. Aham. Mas aquilo me deixou muito triste, me abalou muito. E o que tava se iniciando foi um balde de água fria, assim, sabe? Que eu falei, eu não quero mais não. Isso aqui não é pra mim. Deixa eu entender um pouco mais. Tem a ver com liderança ou foi alguém assim aleatório que falou isso pra você? Não, tinha a ver. Quando é assim é bem pior, né, mano? Muito, muito pior. Porque é uma pessoa que a gente tá esperando uma palavra amiga. E era uma pessoa, né, um pouco próxima da gente, né? No ministério lá, acho que a gente fazia parte. E sem falar de porta agora. Realização, vida, até hoje, qual é a maior pra vocês? Casal, por exemplo. A gente conseguiu isso aqui juntos. Na verdade, tudo que a gente conseguiu hoje foi juntos. Tudo. A gente começou do Daqui a pouco zero, vocês do vão me nada. fazer chorar, cara. Caraca, a história é tão legal, né, cara? A gente para pra ouvir. É que a gente começou bacana. muito novo, né? Então tudo que a Sim, gente sim. conquistou foi tudo junto, né? A gente começou Legal. do zero, Mas literalmente. sempre tem algo. Às vezes pode ser algo simples, uma viagem, um móvel, uma mobília. Tipo assim, cara, a gente comprou isso aqui. A gente olhou e falou, caraca, conseguimos. Hoje em dia a gente tem a nossa casa própria, mas foi algo que foi um trabalho, assim, foi muito desafiador. E é isso, Moramos sabe? muito tempo, né? De aluguel. Durante muitos anos. A gente vai Após fazer a gente 10 ter anos de perdido a casamento. nossa casa, né? Que a gente estava construindo. Então, isso aí foi, né? É a Deus, maior realização. maior realização. A gente Nossa casa. vai fazer 10 anos de casado. Aham. Há 9 anos que a gente morava em aluguel. Caraca. É muito tempo. A gente perdeu, né, a nossa casa lá. A Aham. gente estava construindo, Sim, então... sim. Acho que era Deus já testando a gente. Pode ser. assim, E já tinha promessa de que Deus iria dar, né, uma casa pra gente. Tudo que a gente tem hoje é fruto de muito esforço e muito trabalho. Nada que a gente ganhou foi por facilidade, sabe? Foi tudo fruto do nosso trabalho mesmo. É verdade. Caraca, ainda mais isso que ele falou é interessante, porque às vezes Deus testa a gente, né? Sim. Em algumas coisas. Vou tirar aqui pra ver se ele reclama, vou tirar aqui Sim. pra ver se ela murmura. Exato. E às vezes a situação chega e a gente agradece. E aí É verdade. que Deus abençoe. E a gente aprende a valorizar também aquilo que a gente não consegue ganhar com facilidade. A gente valoriza bem mais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sobre dinheiro, o que vocês mais aprenderam morando de aluguel? Que a gente investe mais na vida dos outros do que na gente. Não, é verdade. É interessante. A gente investe muito no sonho dos outros. Exato. A gente pagava já devendo, né? Exatamente. Pagava devendo. É muito ruim aluguel, ruim demais. O que você acha que dá pra fazer pra melhorar, pra mudar a condição financeira? Eita. O que a gente pode fazer pra mudar a condição financeira? Pra melhorar. Pode ser qualquer coisa. E ela estourar aí, ó. Que isso, Senhor meu Jesus. Deus. Não tô falando agora, tô falando no modo geral. Por exemplo, vocês conseguiram ser abençoados de alguma forma, mas na cabeça de vocês, qual é o caminho, cara? Pô, eu preciso prosperar. Qual é o caminho na cabeça de vocês? Cara, o caminho é estudar. Estudar, fazer cursos, né? Eu, hoje em dia, eu tenho uma empresa, né? Tenho uma gráfica, comunicação visual. Então, eu comecei a trabalhar muito pequeno, bem cedo. E acho que com 14 anos mais ou menos, eu comecei a fazer um estágio, uma gráfica, né? Tenho uma imensa gratidão por essa gráfica, porque tudo que eu aprendi foi lá, né? Eu conquistei muitas coisas através do que eu aprendi lá, né? O que eu tenho hoje é porque eu aprendi lá atrás, né? A minha empresa, graças a Deus, né? Deus tem abençoado, temos prosperado. Então, mesmo não tendo eu nunca fiz curso na área de gráfica, né? Nunca fiz, mas Deus teve misericórdia, né? A gente está aprendendo essa área. A minha esposa também, ela, né, me ajuda muito nessa área. Ela é designer gráfico também. E aprendeu também mexendo, olhando. Então, cara, a gente
é muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, mas para tu ter uma vida financeira bem estável, tem que estudar. Tem que estudar. Como é que você criou interesse por essa área aí da gráfica, do design? Então, como eu te falei, eu comecei estagiando numa gráfica, uma gráfica pequena, mas que eu aprendi lá tudo, né? Fui crescendo, fui pro quartel, né? Aí me ausentei um pouquinho. Quando eu saí do quartel, voltei para a mesma empresa. Até hoje eu não parei. Tô aí mais ou menos quase 15 anos. 15, 16 anos, um negócio assim, mais ou menos. Como é que funciona? Mano, eu tenho interesse nesse negócio da gráfica aqui. Agora eu vou pular para outro assunto aqui, Lomelo. Ó, já vou começar a entender algumas coisas. Que você trabalha lá? Faz o quê? Conta aí. Então, lá a gente produz adesivos, lonas. Já tô precisando de adesivo. Né? Letreiros, cartão de visita, panfleto. Letreiro que você diz é o quê? Pra botar em fachada? Fachada de ACM, a gente faz isso lá. É mesmo? Fachada em lona, tudo isso a gente... Quando acabar aqui, a gente vai sentar pra conversar, então. Isso é bom. Que eu tô precisando fazer algumas coisas. Mas, cara, então dá pra entender que você empreende com gráfica. O que você aprendeu? Você já trabalha com liderança? Você é empreendedor, é casado, é crente? Então já dá pra gente falar sobre muita coisa. O que você aprendeu? Em quanto tempo você tem a gráfica? Tenho mais ou menos 15 anos. 15 anos, cara, é bastante tempo. O que você aprendeu nesses 15 anos que você acha indispensável a respeito do trabalho ou da opção que você escolhe para trabalhar, o quanto isso vai te dar de retorno, o quanto isso te conecta com pessoas, o quanto isso melhora a tua vida? Cara, eu aprendi muitas coisas, mas uma das coisas que todo mundo que empreende é aquela frase que o patrão é o olho, como é que se diz? O olho do dono que engorda o gado. É isso ou não? Não, acho que tem uma outra frase, né? Que. Não me esqueci agora, mas. A pessoa, para poder empreender, ela tem que estar sempre ali junto com presente, né? Presente, né? Tem gente que quer empreender, quer abrir uma empresa, mas deixa nas mãos dos funcionários. Cara, não vai para frente, não vai andar, entendeu? Mas eu acho que a frase é essa daí mesmo, o olho do patrão que engorda, um negócio assim. O boi, tipo isso, é como se fosse isso. Mas tem que estar presente na empresa, irmão, para poder... E no começo, mano, como é que foi? Foi difícil, né? É difícil no começo. Tudo no começo é difícil, tu não vê lucro, tu não vê nada. Tudo no começo... Apertado. Doido pra trocando ali. Doido pra trabalhar. Tem que trabalhar. Tá tudo caro, tem que trabalhar. Exatamente. E ô, meu, eles só gostam de andar na paleta, mano. Quando eles compram roupa, eles só compram junto. Que eu já vi ela fala que eu imito ela. Ele adora saber a roupa que eu vou. Excelente. Não é... A gente não tá conectado a isso. Eu falo, caraca, eu vou botar essa roupa. Ele, vou botar também. Vai, pelo amor de Deus. Tu é paletinha, né? Paletinha, vai de casalzinho. Eu gosto. Eu já vi eles umas 2, 3 vezes. Eles estavam sempre na mesma paleta. Uma hora verde, uma hora um caquezinho ali e tal. É verdade. Não pode dar mole, né, mano? Não. Agora eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Primeiro pra ela. Você que tá hoje tendo esse ministério e tal, a gente acaba tendo uma visibilidade maior. Qual a importância que você acha que tem que cuidar da imagem? Que é algo que não é dito. Isso aqui a gente já vai começar a quebrar um tabu. Porque quando a gente fala de gospel, a gente fala sempre de tudo Deus, nada gente. Beleza, é pra Deus, é pra glória de Deus e tal. Só que a gente tem que fazer a nossa parte também, sim ou não? Sim. Eu costumo dizer que a forma com que a gente se posiciona é a forma com que a gente vai ser lembrado. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu vou usar a expressão aqui carreira, mas a galera não vai interpretar mal. Para você ter início e sucesso nessa carreira, como que você acha que tem que posicionar o cuidar da imagem? É importante? Não é? É a mão de Deus que faz tudo? Como que funciona na sua opinião? Não, é super importante a imagem, né? Principalmente quando você chega numa igreja que... Por exemplo, hoje a rede social é o nosso portfólio. É o faz portfólio. Só que... Te amo, tá? Às vezes, por exemplo, a pessoa te vê numa rede social, você é de um jeito, mas quando ela te convida na igreja, você é completamente diferente. Você tá falando de tratamento ou o quê? Não, Ai, meu Deus, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer sendo ética? É porque assim, às vezes a pessoa é uma bênção no Instagram, tá. mas ela
quando você convida ela e você percebe, ela diz ser humilde no Instagram, muito simples, mas quando ela chega na igreja é completamente diferente. Eu já vivi essa situação de ter uma pessoa como referência no meu ministério e eu chegar até o ambiente que a pessoa tá e conhecer a pessoa e ver que ela é completamente diferente. E isso é muito ruim, sabe? É um baque muito ruim, principalmente quando você tem a pessoa como referência. Então, a sua imagem, a sua conduta, ela fala muito mais do que, às vezes, um perfil de Instagram. É verdade. Entendeu? E você, mano? O que você acha disso aí? Já vi que tu gosta de andar sempre arrumado, né? Fala. Cara, eu acho super importante também. Inclusive, né, a gente tá sonhando. Deus tá deixando de sonhar, né? A gente tá pensando já, né, amor? Fazer um uniforme, uma camisa, isso tudo chama a atenção, né? E creio que Deus está nesse negócio porque isso saiu do coração dela, né? De a gente criar uma identidade visual, isso é muito importante no meio, né? Você vai ver que é uma pessoa séria, né? A pessoa vê que é uma Passa pessoa credibilidade. séria. Passa credibilidade, exatamente. Faz sentido. Exatamente. Por que eu falo isso? Porque é pouco falado isso, vocês já perceberam? Porque às vezes a gente vai pensar, tipo assim, atribuir tudo a Deus. Deus já faz a parte dele. Sim. Tem coisa que é a nossa parte. É a nossa parte, exatamente. O que vocês acham essencial para fazer? Tipo assim, isso aqui é a minha parte, isso aqui eu tenho que fazer. Vamos falar do espiritual agora. O que vocês acham que é o essencial fazer para romper? Bom, eu acho que primeiro é a sua vida com Deus, né? A sua confiança de que... Porque a promessa você já tem, agora você tem que correr atrás também. Sim. E aí, e ter a confiança em Deus, a fé de que Deus vai fazer, não do meu jeito, do jeito dele, da maneira que ele quer. E entendendo que tudo é um processo. Tudo. O processo, às vezes, é muito doloroso. Mas, no tempo certo, você vai conseguir chegar no lugar que Deus quer que você chegue. E você, mano, o que você acha? Cara, é o que ela falou, é um processo, né? E não é fácil viver o processo. Mas tem gente que desiste no meio do caminho, né? Tem gente que não suporta o processo, mas é que eu falo, a nossa vida ela é regrada debaixo de oração, cara. A gente tem que buscar. Tem gente que quer viver o propósito, mas não quer, né? Não quer se esforçar. Não quer se esforçar, não quer buscar, fazer a sua parte, a nossa parte. Então é oração, irmão. É oração, jejum, buscar mesmo e o resto Deus vai fazer. É isso. Aproveitar e pedir, ó, pra você que tá aí acompanhando a gente, se inscreve no canal, deixa um like, ativa o sino, tá? Acompanha, bate-papo super produtivo, ó. Tem aqui na mesa uma cantora, um cara que completa, ó, empreende, marido, anda na palheta, carrega a bolsa da esposa, vai nas agendas, presente, liderança, entendeu? Então, ó, isso aqui é coisa séria. Então, se você puder, se inscreve, ativa o sino, compartilha e a gente já deve estar caminhando. Clóvis, depois vê pra mim quanto tempo tem aí de live, por favor. 50? Tá. Vou fazer mais algumas perguntas. Jean, se você pudesse dar um conselho, mano, qual conselho você deixaria pra gente nessa tarde? Pode ser ministerial, pode ser empresarial, pode ser em qualquer área. Fica à vontade. Sim. Eu diria pra nunca desistir dos sonhos, né? Porque a gente projeta, né? E quem realiza é Deus. Então, a gente jamais tem que desistir daquilo que Deus prometeu pra nossa vida, né? Sei que lutas vão vir, batalhas vão vir. Tô batendo essa tecla porque eu sei que vem, né? Porque a gente vive isso constantemente, diariamente. Mas Deus sempre, né, nos dando força e renovando nossas forças a cada dia. E você, Khalil, o que você diria pra gente? Eu acho que você precisa perseverar. Perseverar, eu acho que é o foco principal. Ter a sua confiança em Deus, entendendo que no tempo certo tudo vai acontecer. Mesmo que não aconteça do jeito que você planejou, do jeito que você sonhou. Porque o nosso Deus, ele faz além do que a gente imagina, além do que a gente idealiza. Então, não desistir é o ponto principal. Não desistir. Virão muitas situações que vão vir para nos fazer parar,
para nos fazer desistir do propósito, da caminhada. Mas o foco principal é não desistir, é permanecer em Jesus. E é isso. Muito bom. Quero agradecer o tempo de vocês. Queria perguntar se vocês têm mais alguma coisa para dizer. Falar das agendas, falar de como está sendo. Conta aí pra gente aí. Como é que tá a rotina de agenda, pra gente terminar? Nossa, eu fui um Jonas muitas das vezes na minha vida ministerial. Sempre fugi muito. Mas quem sempre me deu a força para permanecer foi o Jean, meu esposo, que sempre me ajudou. Mas graças a Deus a gente tem vivido experiências maravilhosas da parte do Senhor. O Senhor tem me feito entrar por portas que eu olho e digo assim, meu Deus, eu nunca pedi isso aqui, o Senhor está me fazendo entrar por essas portas. E para mim está sendo honroso, honrar o nome do Senhor. E para a glória de Deus, tudo está dando muito certo, está fluindo. Eu prefiro até que as coisas vão muito devagar, porque a gente começa a valorizar até o pouco que no pouco que a gente vai vivendo, sabe? A gente começa a usufruir, entender algumas coisas da parte de Deus. Então, para mim é muito, muito bom esse progresso, sabe? De ver as coisas acontecendo por etapas. Exatamente, respeitar isso aí. as etapas ali, etc. Exato. E aí, mano, você acha importante respeitar? Com certeza. Tudo no tempo de Deus. Pular etapa é bem complicado. Acaba quebrando a cara lá na frente, né? Se ficar pulando etapa. Vamos fazer tudo debaixo da vontade de Deus. Entendeu? Tudo na vontade de Deus. Os atalhos não permitem a gente crescer. Exato. Entendeu? Porque no processo, se a gente encontrar algum intempérie que alguma das vezes a gente não vai saber como lidar com aquilo. Faz sentido. E aí a gente vai precisar retornar de novo. Exato. Caraca, verdade. Lembrei daquele texto do samaritano que diz que ele carregava azeite e vinho e foi roubado. Sendo que Jerusalém era o lugar que mais vendia azeite e vinho, mais comercializava. A chance dele o texto não diz, mas a chance dele estar levando azeite e vinho era muito grande. Se a gente for parar para prestar atenção, porque era o que mais vendia lá. A propensão era muito grande. Aí a gente para pensar. Vamos supor que ele estava levando azeite e vinho. Foi roubado. Isso na descida. O azeite e vinho estava em posse. Estava na mão dele. Podia usar para o que ele quisesse. Abençoar a vida de alguém. Ofertar na vida de alguém. Curar a vida de alguém. Aí ele, por desobediência, sai de Jerusalém. Perde. Aí o texto diz que quando o samaritano encontra ele, aproxima, deita azeite e vinho nas suas feridas. Isso aqui mexeu comigo porque é bem específico. O azeite e vinho agora é para as feridas. Se um dia ele teve, seguindo essa linha de raciocínio, ele podia abençoar a vida de alguém. Só que aí entra o que ela falou, ele está retornando para o lugar que ele já tinha avançado. Ele já tinha coisa na mão para curar alguém, agora ele está necessitando na ferida o que ele já tinha para curar. Exatamente. Então eu acho que a desobediência ela faz com que a gente retroceda. Com certeza. Eu oro, essa tem sido a minha oração. Senhor, me ensina a ter um coração obediente ao Senhor, por mais que talvez fazer aquilo que o Senhor está me pedindo seja algo que me doa, mas eu preciso obedecer à voz do Senhor. Irmão, obrigado, tá? Pelo tempo de vocês. Você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar um recado? Não, deixar só um versículo mesmo. Vambora. Vamos lá. Jeremias 33:3, eu gosto muito desse versículo, que diz: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei as coisas grandes e firmes que não sabes. Né? Eu torno a dizer que o segredo é a oração. Né? A oração ela move montanha, a oração ela acalma o mar. Então o segredo ainda é a oração, é joelho no chão, é boca no pó, clamando ao Espírito Santo, porque a oração move a montanha. Muito bom. E você, Kalília, quer deixar algum recado? Eu quero dizer para você não desistir da sua caminhada com o Senhor. Eu ia também falar desse versículo de Jeremias, que é o que eu coloco bem na biografia ali do meu Instagram. Quando o Senhor me deu a oportunidade de cantar em uma gravadora, eu louvei sobre esse versículo. Então, não desista dos projetos, dos sonhos de Deus, que você possa permanecer no Senhor, sendo confiante naquilo que o Senhor decretou sobre a sua vida. E é isso.
Muito bom. Ó, quero desejar a vocês toda a sorte de bênçãos, tá bom? Que vocês continuem avançando, prosperando, rompendo. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por vocês terem parado uma agenda tão cheia para estar abençoando a gente com a presença de vocês, tá bom? E as portas estão abertas. Espero que em breve a gente tenha uma nova conversa. Amém, com certeza. Muito obrigada. Tá bom? Gratidão a todos. Vamos lá. Esse foi o Firecast, o podcast que tem um novo conceito de conversa, sempre para honra e glória de Jesus. Tamo junto. Deus abençoe. Amém.